Existem alguns eventos históricos que confirmam que realmente existiu uma sociedade milenar e que existe um monte de historiadores, arqueólogos, que têm uma busca para fazer com que esses fatos dessas escrituras, desses textos antigos, sejam verdadeiros. E assim eles conseguem. Muitos eles não conseguem identificar como verdade. São apenas plágios. De acordo com alguns estudos que eu estou fazendo, buscando sempre a verdade, a Bíblia Sagrada ela é a fonte de toda a verdade. Então, sendo assim, existem alguns documentos, existem fatos históricos que coincidem com as mesmas evidências que ocorreram em algumas passagens que estão aqui nessa Bíblia Sagrada. O Atos dos Apóstolos vai falar sobre o princípio da igreja, a igreja primitiva, onde temos os 12 apóstolos, Pedro, juntamente com seus 11, e também temos a empreitada de Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um grande revolucionário da palavra de Deus, ele foi um grande erudito, filósofo, e ele tem suas viagens missionárias que estão descritas no livro de Atos. Ele deixa também algumas cartas escritas aqui na Bíblia Sagrada, começando cartas aos Romanos, aos Coríntios, a pessoas específicas como Filemon, Timóteo, enfim. Esse Paulo, ele faz algumas viagens interessantes. Por exemplo, uma das 3 viagens distintas que ele fez, conhecida como as 3 viagens missionárias, ele passa em Atenas, na Grécia. Ele percorria por toda a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Ele caminhava a pé, em locais longínquos, levando essa doutrina, a nova doutrina, que era a vida do Senhor Jesus Cristo coincidindo com o Antigo Testamento e mostrando toda a veracidade do que realmente tinha acontecido, de que realmente a história do Senhor Jesus Cristo foi real e que Jesus Cristo é Deus. Nesse contexto, uma cultura helenizada. Alexandre o Grande, por exemplo, era da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia tinha uma cultura diferente da cultura dos gregos. Os gregos, vocês conhecem um pouco, pelo menos a mitologia grega, que há o deus Zeus. Todo o culto à beleza, Alexandre o Grande tinha uma certa admiração a esses deuses, a essa cultura. Então ele pegou essa cultura dos gregos e tentou fazer com que essa cultura fosse expandida por todo o mundo. E assim aconteceu. Inclusive, essa cultura pegou alguns judeus. O judeu, você sabe, é aquele que pratica as leis de Moisés, acompanha as escrituras, os profetas, algumas tradições do Velho Testamento. Então tinha alguns judeus também que seguiam a cultura dos gregos. Paulo, então, ele estava nesse contexto. Ele ia pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo para alguns judeus e também para gentios, que são os próprios gregos. E ele conseguia, Ele conseguia multidões de pessoas, ganhava multidões de pessoas para Deus. De forma que nessas empreitadas, nessas vitórias, conquistas de ganhar almas, fazia com que muitos judeus ficavam com raiva, com inveja dele, e perseguia Paulo. Paulo, então, sofreu demais. Ele foi perseguido, ele foi apedrejado, ele passou por muitas privações, por causa de levar a palavra de Deus, perseguido pelos judeus, também por povos gentis também. Nessas viagens missionárias, ele está na Grécia, como eu havia dito, e ele ruma para um local chamado Corinto. Lá em Corinto, ele encontra um judeu chamado Áquila e sua esposa chamada Priscila. O que acontece? Em Corinto, sendo uma cidade milenar, ela estava situada em um istmo. O que é um istmo? É uma pequena faixa de terra que divide 2 grandes áreas de terras. Nesse contexto, nessa época, nessa geração, no 1º século, acontecia os famosos Jogos Istmicos, semelhante aos Jogos Olímpicos, onde você sabe que os Jogos Olímpicos também partiu da cultura grega, aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, onde o cunho desse esporte deles era religioso.
justamente atribuía aos deuses da Grécia, em especial a Zeus. Como vocês sabem, o símbolo é os 5 anéis entrelaçados, onde simboliza cada continente, com cada cor diferente de cada continente, onde tinha um princípio de produzir a paz, a amizade, enfim. Os jogos istmicos também aconteciam lá em Corinto, onde Paulo estava. O nome já diz, istmicos. Por quê? Porque Corinto estava localizado perto dessa fina faixa de terra que dividia duas grandes áreas de terras. Uma era a Península do Peloponeso e a outra era a Grécia continental. Corinto, então, estava nesse istmo. Dentro desse istmo acontecia esses jogos. De 2 em 2 anos aconteciam os jogos istmicos. O propósito maior desses jogos era oferecer uma honra ao deus Poseidon, ou seja, o deus dos mares da mitologia grega. Aqueles povos que estavam ali naquela época, a cidade de Corinto era uma cidade muito avançada economicamente. Afluía pessoas de todo o império para dentro dessa cidade para assistir, para ver esses jogos. Vinham atletas e estrangeiros de todos os locais daquele mundo antigo. No capítulo 18 de Atos dos Apóstolos vai falar que Paulo ele tem a mesma função de Áquila e Priscila. Eles construíam tendas. Mas o que acontece? Áquila e Priscila eles foram para essa cidade de Corinto, eles estavam regressando da Itália, onde na Itália os judeus não eram bem-vindos lá, por causa de um decreto que foi escorregado do imperador romano, Tibério Cláudio César Augusto Germânico. Esse imperador reinou com mão de ferro toda Roma, no ano de 41 até 54 depois de Cristo. E esse imperador, ele era muito perverso, né? Ele matou muitas pessoas que conspiravam contra ele. Ele também tinha a paranoia de pessoas estar conspirando contra ele. Ele mandava matar os próprios senadores, inclusive uma de suas esposas chamada Messalina. Mas também ele depositou sobre Roma uma certa prosperidade econômica, né? Ele fez algumas reformas na política, ele conquistou várias províncias, como a Judéia, a Trácia, entre outras. E antes desse imperador foi o Calígula, né, que deixou um estrago em Roma. E logo depois desse imperador foi Nero, o seu sucessor. Pois bem, Paulo estava inserido nesse contexto milenar, nessa sociedade milenar, onde as pessoas tinham suas culturas helenizadas, com a cultura grega, né? E também eram romanos, onde tinha um imperador que dominava, ele tinha a figura de um deus, era um poder teocrático. Paulo então estava ali. E esses jogos bienais, ou seja, de 2 em 2 anos aconteciam os jogos istmicos, Paulo então estava lá, nessa cidade, ajudando os seus novos amigos, né, Áquila e Priscila, a construir tendas e fazer vendas dessas tendas. E isso dava para eles a possibilidade de lucrar e de pregar o evangelho para aquelas pessoas que estavam ali. A economia dessa cidade era um boom, era muito bom. Pessoas afluíam de todo o império, ia para lá, que nem eu disse. Ali tinha um amplo espaço para as pessoas ficarem, tinha possibilidades, ou seja, tendas, né, para elas ficarem ali. Acontecia vendas de muitas tendas, porque sendo uma sociedade milenar, não existia hotéis naquela época. Então eles pagavam para ou alugar as tendas ou comprar as tendas. Então Paulo ele produziu, né? Ele fez algo extraordinário para Deus ali. Ele ganhou multidões de pessoas para Deus. E a expansão missionária de Paulo era sempre vasta. Todo lugar onde ele passava, cada cidade onde ele passava, ele aglomerava para o caminho do Senhor Jesus muitas pessoas, de forma que esse ato que ele fazia gerava inveja nos judeus que não gostavam da presença de Paulo ali e eles não aceitavam o Senhor Jesus e sim apenas as tradições do Velho Testamento. Essa é uma palavra que eu quero compartilhar com você. Na verdade é um estudo, né, específico do livro de Atos, capítulo 18, que está na sua Bíblia e com esse contexto um pouco fora da Bíblia, mas dentro da veracidade, dentro da verdade, registros históricos que comprovam que realmente aconteceram esses eventos
e que a Bíblia não é apenas um livro vazio, mas realmente existiu uma geração naquela época, pessoas, uma sociedade, uma cultura, uma política, tudo diferente do contexto atual em que nós vivemos. É por isso que na história a gente chama isso de anacronismo. Anacronismo é você fazer uma viagem no tempo, você voltar lá atrás e pegar o que realmente aconteceu naquela época e deixar o seu preconceito de lado. Tirar a sua visão de presente momento, a cultura que você está e dar uma viajada lá atrás. Eles tinham os preconceitos deles também. Eles tinham as formas deles de ver a vida também. Existia uma forma de vivência diferente da nossa forma de vivência atualmente. Valeu? Deus abençoe você. Eu peço que você se inscreva no canal. Deixa um like aí, tá bom? No vídeo. E vídeos semelhantes a este, eu quero estar compartilhando aqui, levando a palavra de Deus em forma de ensino, porque eu estou buscando isso em mim, desenvolver isso dentro de mim e compartilhar com você. Graça e paz do Senhor Jesus.